E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Pessoal, trazendo mais um vídeo para vocês aí. Hoje apresentando um pouquinho do relatório gerencial do Tigar 11, pessoal, um fundo imobiliário de desenvolvimento aí, que hoje, no dia 26, 27 na verdade, hoje aí, né, tá com muita gente perguntando aí o que aconteceu com o Tigar 11, porque está acumulando uma queda muito forte aí de quase 8% no dia de hoje. Então, vai ser um vídeo rápido, bem pontual aí para vocês. Lembrando, não é recomendação de compra nem de venda, apenas estou mostrando um pouco do relatório gerencial de um dos motivos, né, dessa queda de hoje aí. Se a gente for aqui, pessoal, a gente pode perceber que o Tegar 11 já acumulou uma queda aí de mais ou menos 6%, né, mas já chegou aí a quase 8% de queda desde sua abertura do mercado, né. Então, esse é um ponto que tá aí no patamar de 85 e 83, né, ele chegou a bater aí nas últimas semanas R$ 94 aproximadamente nos últimos 12 meses, né, com aumento de mais 3%. No último ano, né, ele desvalorizou em média de 5%, né, em janeiro do ano passado estava 81,21, finalizando aí, né, esse ano com 85,98 aproximadamente. Mas o que está acontecendo com o Tegar 11? Tá? Então a gente vai vir aqui, pessoal, no relatório gerencial do Tegar. A gente pode perceber aqui, ó, que seu valor patrimonial não mudou. Então não foi algo que o valor patrimonial diminuiu, né? Porque ele teve algumas vendas assim de alguns imóveis, já vou mostrar para vocês, tá bom? Ele seguiu aí pagando, né, R$ 1 por cota nesse último ano, tá? Pagamento de R$ 1 por cota. Mas o que está acontecendo com o Tegar 11? Isso é um dos pontos muito importantes para vocês que a gente vai trazer aqui, tá bom? Estou sempre olhando aqui para o lado porque para ver se o microfone não parar de gravar. Ó, a gente olha aqui no último relatório, vamos abrir com vocês aqui, ó. Então, pessoal, um dos pontos muito importantes aqui que a gente vai estar vendo, né, já é esse ponto aqui, ó, começando daqui, tá? Tá dizendo assim, ó, nesse contexto, diante dos os fatores expostos, em especial a atualização do volume de velocidade de recebimentos, esperando das incorporações em razão dos atrasos na liberação de financiamentos bancários, ou seja, percebe-se aqui que o gestor está falando que houve um atraso na questão da liberação de crédito pelas instituições bancárias, ou seja, e isso fez diminuir o quê? O caixa livre do fundo, ele não conseguiu fazer muitos financiamentos por conta dos atrasos, né, que as instituições bancárias demoraram para liberar aos credores, entendeu? Então, esse foi um dos pontos que o gestor está comentando que aconteceu, né? Um outro segundo ponto, a desaceleração na velocidade de vendas, ou seja, está falando que nesses últimos anos, né, teve uma grande desaceleração nas vendas. E isso faz muito sentido, porque um dos outros pontos que a taxa Selic está muito alta, isso faz com que o crédito bancário fique mais caro. Quando você vai financiar um imóvel, algum alguma casa para você fazer, um estabelecimento, né? O crédito ele fica mais caro. Então, todo mundo sabe disso, quando a Selic está muito alta, o crédito fica mais inacessível. Então, mas esse é um dos pontos também que a gente já deve entender que o Tegar é um fundo de desenvolvimento, então ele precisa que a economia esteja realmente aquecida, que a economia realmente precise de uma taxa Selic um pouco mais baixa. Então, isso já era nosso de se esperar para o Tegar 11, não só para o Tigar, tá? Mas outras ações de desenvolvimento, né, que mexe com questão de imóveis. Isso é um ponto muito importante também, tá bom? Efeitos as projeções decorrentes do atraso do recebimento de venda da Viel. Revisamos o guidance de distribuição para o primeiro semestre de 2026, pelo menos esses 6 meses, ou seja, de janeiro até junho, tá? Então, primeiro semestre, para um intervalo entre 70 centavos a R$ 1 por cota. Ou seja, eles estão diminuindo o guidance, estão diminuindo a projeção de pagamento de dividendos para esse primeiro semestre. Ou seja, já avisando que provavelmente não terá um bom potencial de pagamento de dividendos para esse início de mês. Então, esse é um dos pontos que os cotistas talvez não estão gostando, estão sendo muito nariz, até porque é um guidance bem menor que o Tigar já estava provisionando, entende? Então aí é um ponto que, poxa, a cota aí cotando aproximadamente, que estava antes, né, a gente olha aqui, 90, 95, né, R$ 95, 92, até cotação padrão aqui, ó, deu essa grande diminuída, a gente pega no último dia, ó, 91, R$ 91, é uma diminuição muito grande. Então,
para quem pode se esperar o quê? Poxa, tá pagando R$ 1 por cota, né? Vai passar a pagar aí, possivelmente, em piores do caso, 70 centavos, é bem menos de 1% ao mês. Para o que? Fundo de desenvolvimento, que o pessoal já está acostumado assim, pagamento de 1% ao mês, né? Um fundo um pouco mais ali arriscado, mas paga praticamente aí, tirando o imposto de renda, mais o CDI. Né? Um outro ponto, pessoal, você leva em consideração do Tegar 11 é isso aqui, ó. Quando ele fala aqui que a conclusão porque entendemos o portfólio de destravar o valor com a normalização do ciclo, quer dizer o seguinte, que o Tigar, se a gente parar para ler esse ponto, que ele tem muitos imóveis já concluídos e só precisa necessariamente da venda. Então, a venda dos imóveis é o que está mais pegando o Tigar. Não é que tá difícil de construir. Não é a questão do crédito para ele conseguir ali pegar o dinheiro e construir o prédio. Não, é a questão das vendas, tá? É a questão das vendas dos imóveis. Ó, conforme apresentado, o Tigar 11 possui um portfólio majoritariamente composto por projetos já performados, com obras substancialmente concluídas, ou seja, com obras já concluídas. Essa característica reduz de forma relevante o risco de execução, ou seja, reduz muito a margem líquida. Se ele consegue vender menos, ou seja, o resultado vai diminuir, entendeu? Então, esse é outro ponto que você tem que pensar, que é o seguinte, ele já vai conseguir aí, ó, além de maior visibilidade sobre o resultado econômico dos projetos. O que ele está pedindo, basicamente, é que, pensando que já a taxa Selic caindo lá, né, para final do ano, se a gente parar para pensar aí, ó, que está aproximadamente 12%, que eu ainda acho meio improvável, né, a queda da Selic, ele tende sim a vender mais, trazer um pouco mais de capital para o fundo. Porém, momentaneamente, é um fundo um índice um pouco mais arriscado. A taxa Selic permaneceu muito tempo alta, pessoal, muito tempo acima dos 2 dígitos. Esse é um ponto muito relevante aí. Então, pessoal, aqui ó, outro ponto muito importante, tá? Ele está falando aqui que em dezembro a classe de equity foi responsável por 96% da receita do fundo, ou seja, em seguida pela classe de crédito, que representou 5,76%. Ou seja, o resultado operacional do fundo representou 96% do resultado, tá? Ou seja, sendo que esse 96%, 5,6% foi o resultado de crédito. É uma fatia realmente relevante. E o mês, né, o resultado do mês anterior, né, a reserva acumulada do fundo totalizava um resultado não distribuído, ou seja, o que o fundo tem em caixa, você pega todo o dinheiro que o fundo tem em caixa, distribuir para os acionistas, dá um total de 19 centavos por cota. Ou seja, o Tegar 11 é um fundo que tudo que ele consegue executar durante um mês, ele distribui. Praticamente tudo. Ele não fica com reserva de caixa muito grande. Até a propósito que é um ponto relevante que faz você repensar. Poxa, um fundo imobiliário de desenvolvimento, o que é mais sensato? Ele tem um grande quantidade de caixa e ele manter um valor de cota previsível, né? Um valor de dividendo previsível, ou tudo que ele fizer distribuir? Porque se ele não conseguir vender no mês, ele vai, ou seja, não vai performar tão bem, vai pagar menos dividendo. Né? Até que isso o Tegar tem feito o seguinte, ó, se a gente pensar que em outubro, né, ele lucrou mais de 21 milhões. Aqui também, né, um pouquinho a mais de 21 milhões. Até que em dezembro ele conseguiu aumentar um pouco mais, né, o valor do equity, sendo para 25. O sistema operacional dele foi maior. Né, então ele conseguiu um pouco a mais. Só que se a gente olhar para janeiro, fevereiro do ano passado, 2025, até que realmente faz essa questão que janeiro, fevereiro e março tem uma tendência menor. Você não consegue vender tantos imóveis. Né? Então a gente pega o relatório do ano passado, literalmente um ano atrás. O equity dele, aqui ó, em 26 milhões. 5 milhões a mais. Né? Ó, pegamos novembro. Tá? Novembro, 22 milhões. Dezembro, 21 milhões. Sabe? Então a gente pegando o relatório do ano passado, a gente vai entender que sempre nessas datas tem uma diminuição a mais. Ele trouxe o resultado desses 3 meses aqui, ó. Né? O equity, ó, trouxe outubro, trouxe novembro e trouxe dezembro. Com resultado menor. O ano de 2025 com resultado menor. Então é isso que você tem que entender, esses dos pontos. Mas o principal ponto é o resultado do guidance, entendeu? Que diminuiu de um valor ali de aproximadamente R$1 para 70 centavos a R$1. Tava de R$1, né, 80 centavos, né, 90 centavos a 1,20, 1,10. Então, o Tegar 11 pro fundo mais arriscado ali, você deve sim cobrar um pouco a mais de dividendo, ou seja, um pouco mais de risco, você cobra um pouco mais. Ou seja, se ele pagar 70 centavos,
provavelmente a cota dele vai cair para uns 60, 65, 70 reais. Então, é um ponto muito importante. Na minha carteira aqui, ó, fiz mais 2 compras, tá? Fiz mais 2 compras aqui, ó, e ele tava com 7. Tava 91, tava com 91 reais de cotação. Apenas 7. Caiu um pouco mais. Eu fiz mais 3 comprinhas, né? Vamos olhar aqui nos lançamentos, até para dar uma olhada. Fiz 3 compras. Com o dia de hoje, aqui, ó, fiz uma compra, fiz mais outra compra com 2 e fiz mais outra com 3, beleza? Totalizando 13 cotas do Tigarons, tá bom? Então, esse é um dos pontos, né? A bolsa subindo pra caramba, mostrei um pouco a minha carteira para vocês. Mas é isso aí, beleza? Então, qualquer coisa vocês querem que eu traga um vídeo mais detalhado sobre o Tigarons, deixa nos comentários e também outros relatórios também, valeu? Fui, falou, aquele abraço, tamo junto e é nóis!